Conferindo o que será destaque hoje aqui no Foca comigo. E você vai estar comigo também. Olha, vamos conferir lá. Onda de assaltos ontem à noite na cidade mobilizou a polícia, mas apenas um elemento foi trancafiado pela polícia. INCRA muda a programação de PA. Em vez de PA, agora serão PDS nas áreas no entorno do Parque Nacional da Amazônia. Ministério Público Federal deve coordenar uma audiência pública em Itaituba para discutir o projeto hidrelétrico de São Luís do Tapajós. Celpa e Bradesco foram multados administrativamente pelo PROCON. E olha, homem foi preso acusado de incendiário lá no garimpo do Crepurizinho. Tudo isso e muito mais comigo aqui e agora. Após o intervalo eu volto lá e cai rapidola, hein? Mas olha, o prédio da Delegacia da Mulher já está pronto, mas ainda faltam equipamentos para deixar a delegacia com toda a infraestrutura necessária para atender a comunidade. Isso atrasou um pouco a programação de reabertura dos trabalhos na DEAN. O prédio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher estava em estado precário. Viu-se a necessidade de fechar o local para que passasse por reforma, para melhor atender a população e, claro, dar mais comodidade aos profissionais que ali trabalhavam. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher passou por obras de reforma e ampliação. As obras foram entregues no mês de novembro. E nesse mês de fevereiro, os atendimentos já deveriam ter sido iniciados. Mas segundo o superintendente regional do Tapajós, os atendimentos ainda não iniciaram por causa de alguns transtornos na entrega da mobília da delegacia. A reforma foi concluída, já chegou a viatura nova, agora estamos aguardando os móveis que estão vindo de Belém no caminhão, né? Houve vários transtornos aí na rodovia, como quebra de ponte, que tem atrasado a chegada desse material, juntamente com os técnicos para instalar os equipamentos de informática. Mas eu acredito que agora, nesse mês de fevereiro, né, esse material vai chegar, vai ser feito o reaparelhamento, e acho que agora, mês de março, é feita a reinauguração. A obra foi um investimento de 653 mil do governo estadual. A ideia com esta reforma foi garantir um atendimento integrado e mais humanizado. Nesse novo espaço terá o corpo policial e um espaço de acolhimento com serviço social. A delegacia foi toda reestruturada para oferecer atendimento emocional e psicológico. O prédio passou por um processo de reativação, mas não deixou de funcionar. O atendimento está sendo feito dentro da 19ª seccional. O novo espaço especializado oferecerá vários benefícios não só às mulheres, mas a toda a população. As novas instalações trarão uma melhoria considerável, não só no registro de ocorrências. A população acolhe a DEAN porque percebe nela um espaço onde as mulheres serão atendidas em momentos difíceis. As pretensões são de realizar trabalhos preventivos com campanhas que serão implantadas. Facilitar muito um local mais discreto, onde as mulheres vão ser atendidas por vários profissionais, delegada e assistente social, e vai ter um atendimento especializado num ambiente mais discreto, em instalações amplas, né, confortáveis, para atender essa clientela especializada. Mas olha essa polêmica demarcação do parque, hein? São 12 comunidades que estão no entorno do parque. O INCRA deveria implantar um projeto de assentamento lá na área, das 12 comunidades, só que agora o governo mudou, né, toda a programação. Em vez de PA, serão PDS, são projetos de desenvolvimento sustentáveis, mas os colonos lá não estão aceitando. No Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a preocupação da presidente é com relação às comunidades que estão no entorno do Parque Nacional da Amazônia. Os produtores rurais esperam pela demarcação do parque e pela implantação do projeto de assentamento. Só que a nova determinação, segundo o INCRA, é criar apenas PDS e não mais projetos de assentamentos. Na área de abrangência das 12 comunidades, serão criados 5 programas de desenvolvimento sustentável. E a presidente do STTR afirmou que, nesse modelo, as comunidades não querem aceitar.
Em todas as reuniões que a gente tem, inclusive as manifestações, a gente manifestou o desejo que fosse projeto de assentamento, porque para a nossa região a gente acredita que não funciona PDS. Os moradores não querem de maneira nenhuma que aconteça essa criação dos projetos de assentamento dessa forma, coletivo. Eles gostariam que acontecesse na modalidade de PA, projeto de assentamento. É porque não é individual. Não é individual, o projeto de desenvolvimento sustentável, ele é coletivo. Então, tem toda uma problemática, né, na nossa região que já tem o seu jeito próprio de trabalhar. Essas famílias já se encontram no local há muitos anos, então fica difícil para agora implantar um modelo de projeto que a gente não tem conhecimento, mas segundo o INCRA, não tem jeito de ser projeto de assentamento, tem que ser PDS. A Amazônia mudou alguma coisa para a Amazônia? Sim, mudou nesse sentido, de ser PDS e não mais projeto de assentamento como a gente criou aqui em outras épocas no município de Itaituba, PA, que é o projeto de assentamento, que é a modalidade que no entorno do parque, que vai ser criado 5 PDS, que a nossa pauta de reivindicação era que fosse criada projeto de assentamento e não PDS da forma que o INCRA quer fazer. Vamos fazer um pequeno intervalo, eu vou voltar já falando da onda de assaltos ontem na cidade, ontem à noite muita gente assaltada, tá? Vamos falar também da audiência pública realizada em Santarém, que discutiu o projeto hidrelétrico de São Luís do Tapajós. Já. Mas olha, a audiência pública realizada em Santarém, que destacou o projeto hidrelétrico de São Luís do Tapajós, reuniu muita gente, muitas autoridades ligadas ao meio ambiente e foi coordenado pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal coordenou em Santarém uma audiência pública onde o projeto hidrelétrico da Bacia do Tapajós foi amplamente discutido por todos, principalmente atores que estão no entorno do projeto hidrelétrico de São Luís do Tapajós, como indígenas, ribeirinhos e populações tradicionais. O Ministério Público Federal está começando uma discussão bem ampla, porque o projeto de São Luís do Tapajós já tem previsão de licitação para o segundo semestre deste ano. As discussões em Santarém, mais precisamente na sede da Associação Comercial, foram acaloradas e muito discutidas no que se refere aos prejuízos ambientais para as populações. O ambientalista Antônio Santana destacou a participação de grandes autoridades na audiência. Tivesse pelo menos uma gama de conhecimentos a respeito dos palestrantes e dos objetivos maiores que a audiência vinha trazer, né? Todos os palestrantes de renome, o professor Célio Bergman, inclusive esteve aqui em 2014 em São Luís do Tapajós. Tivemos também o Felipe, aí ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Tivemos a doutora Thaís, que é procuradora federal em Altamira, estava também envolvida no Belo Monte. O doutor Luiz Camões, que é o procurador federal do Ministério Público em Santarém, e demais personalidades que têm muito conhecimento nessa área, né? Então, começou por volta das 3 da tarde, houve um atraso, mas foi até 9h30 da noite, sem intervalos. E durante todo esse tempo foi a discussão, foi os debates, o momento também para que toda a população que estava lá presente, manifestantes, pudesse também usar a voz. Enfim, foi assim, bem consolidado aquilo que foi proposto. Mas olha, assaltos ontem na cidade, muitos assaltos, muitas pessoas foram para a seccional para fazer reconhecimento dos elementos, né? Mas um que verdadeiramente participou do assalto foi trancafiado pela polícia. Assaltantes movimentam a noite de quarta-feira e deixam medo na população itaitubense, pois a cada momento era uma vítima diferente, mas com a mesma queixa. Num dos assaltos, o assaltante abordou uma criança de 8 anos e pediu o celular, mas a criança resistiu ao assalto e não entregou. O assaltante chegou a colocar a arma na cabeça da criança e tomou o aparelho. Essa outra vítima não quis se identificar e disse que o criminoso levou uma importância de R$1.000 em dinheiro. A vítima tinha acabado de sair do banco e suspeita de ter sido seguida. Conforme informações do sargento Araújo, foram dezenas de assaltos até aquele momento e alertou a sociedade itaitubense para não teclar na frente de suas casas no período da noite, para a própria segurança. Jardim das Araras, quilômetro 5.
Residencial Vilã de Freire foram vários assaltos. Residencial Viva Itaituba também, você estava Viva ouvindo de lá, Itaituba né? também, Viva Itaituba também. Estão invadindo o caso, inclusive, né? Com certeza, agora há pouco ali próximo, ao lado do quartel do CPR, ao lado. O elemento rendeu a vítima que estava na porta, que facilita também, fica teclando com o celular na porta de casa, renderam ela, entraram na residência e tomaram 5 celulares, inclusive das crianças que estavam sentadas no sofá. Esse carnavalesco foi uma das vítimas e conta como aconteceu o fato. Graças a Deus eu tô bem, o cara disparou uma arma de fogo, deu um tiro, mas não pegou em mim. Graças a Deus eu entreguei o celular, né? Porque eu acho que bem materiais a gente consegue, né? Mas a vida da gente a gente não consegue, né? Mas graças ao meu bom Deus, que eu agradeço de coração, assim, de joelho, que não pegou o tiro em mim, mas ele disparou mesmo o tiro. Que foi quando ele chegou, né, e falou, você passa o celular. Eu pensei que estavam brincando, né? Aí eu até levei na esportiva, aí eles de novo falaram, passa o celular e saí andando. Quando eu saí andando, o que estava na garupa saiu da moto e puxou a arma. E foi na hora que eu corri, joguei o celular no chão e ele disparou o tiro. Gal diz ainda que chegaram a postar nas redes sociais que ele teria sido alvejado pelos criminosos, mas desmente a informação. Fui agora no hospital municipal, cheguei lá, realmente o cara me falou lá, o porteiro, que foi muita gente lá preocupado, mas graças ao meu bom Deus que eu estou aqui em vida, graças a Deus. Conforme as informações do comandante de policiamento do Grupo Tático Operacional da noite de quarta-feira, Sargento Sérgio, os policiais entraram em perseguição com os assaltantes, que abandonaram a moto e empreenderam fuga a pé, o que dificultou a captura dos 2 criminosos, pelo fato de terem se dirigido a um local de difícil acesso. Mas os militares do GTO conseguiram capturar este homem, que confessou os assaltos. Agora há pouco aqui, o Natanael Monteiro da Conceição foi preso pelo grupamento tático, né, comando do Sargento Sérgio aqui a poder dessa moto, né, conduzindo essa moto aqui, YBR, de placa JUN 5106, né, que estava em poder dele. Que detalhe, ele fez ligação direta para a moto, né, poder funcionar aí. Vamos aqui, caçula, com o Natanael. Natanael, me diz uma coisa, está acostumado a praticar esse tipo de assalto aí? Por que tu não quer falar? Você confirma que foi você que assaltou? De quem é essa arma que estava em seu poder? Foi você que fabricou? Segundo informações da polícia, está trabalhando para capturar o comparsa de Natanael, de prenome Luciano, que teria sido um dos principais responsáveis pela onda de assaltos na cidade nos últimos dias. O PROCON está começando a agir, né, em defesa realmente do consumidor, que tem reclamado muito do atendimento na CELPA, né, e também do Bradesco. E foram aplicadas 2 multas administrativas contra a CELPA e Bradesco. As multas foram aplicadas com base em denúncias feitas por usuários da rede CELPA e do Banco Bradesco no final do ano passado. A multa do Bradesco se deu em razão de uma consumidora grávida ter esperado mais de 4 horas por atendimento. Ao reclamar, a mulher foi destratada pelos funcionários do banco. Em sua defesa, o banco confirmou o atraso. Pelo desrespeito, que infringe a Lei Municipal de número 2303/2012, o PROCON aplicou uma multa administrativa no valor de R$50 mil. Já a multa da Rede CELPA foi aplicada pela reclamação de 21 consumidores itaitubenses. Reclamações que tratavam da cobrança de valores excessivos com consumos não registrados por parte da empresa, que acabaram penalizando os consumidores. A CELPA terá que pagar a multa no valor de R$215 mil. Dentro do órgão, nós temos procedimentos a serem cumpridos. O consumidor faz uma denúncia, a gente notifica o fornecedor da denúncia do consumidor, recebe uma versão dos fatos narrados pelo fornecedor. Se o fornecedor não resolver o problema de antemão, marcamos uma audiência. Depois dessa audiência, se não se for resolvido, o órgão faz uma manifestação da decisão. Se a decisão for fundamentada, ou seja, se o consumidor tiver razão, o fornecedor pode atender ou não aquela demanda. Se ele não atender a demanda, como foram esses casos, o órgão pode se manifestar através do seu poder de correção. Qual é o seu poder? Através de multas administrativas. Essas multas são aplicadas com base na dosimetria dos valores e esses valores podem ser serão revertidos para o Fundo Municipal de Assistência do Consumidor.
Agora, como você disse, essas denúncias elas devem ser fundamentadas. O consumidor ele deve saber que hoje em dia ele precisa de provas contundentes para realmente protocolar essa denúncia. Exatamente. Ele precisa se identificar. O que nós precisamos são de denúncias. Nós precisamos que o consumidor venha. Nosso órgão não demora o atendimento, é 15, 20, depende, 10 minutos no máximo. Ele precisa se identificar, dar o seu nome, seu CPF, dizer o que aconteceu. Se ele tiver provas, melhor. Se não tiver, as suas palavras também são muito importantes, né? A sua alegação. Então, o que nós precisamos é que nós recebemos diversas denúncias, mas denúncias que não se comprovam ou que não têm natureza, as pessoas não se identificam. Então, nós precisamos que essas situações, como essas que aconteceram, sejam narradas para o órgão e nós nos manifestaremos diante de cada situação, com certeza, para que a gente busque a satisfação dos consumidores. A gente só consegue uma efetividade com essas denúncias. E a gente só consegue uma efetividade maior ainda quando há essa aplicação de multas, porque os fornecedores tentam não serem multados novamente e mudam sua conduta. Os fornecedores podem recorrer da decisão? Essas decisões são recorríveis, né? Eles têm prazo, a partir da notificação, de 10 dias para recorrer ao Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, que depois, através de um parecer da Procuradoria, vai se manifestar diante dessas situações e também podem recorrer judicialmente dessas multas. Daquele incêndio ocorrido lá próximo da cadeia pública, né? Até porque houve um trabalho, né, dos peritos, né? E a gente vai falar agora com relação a esse trabalho realizado pela perícia no local do incêndio. O susto foi grande. O incêndio pegou todos de surpresa. Até quem mora em outros bairros sentiram o impacto da explosão. Parecia ser uma madrugada como as outras, quando, de repente, tudo mudou por aqui. Pela noite, a visão não estava tão nítida, mas no outro dia foi possível ver bem os estragos que o fogo deixou por aqui. O Corpo de Bombeiros teve que trabalhar rápido para conter as chamas que se alastravam. Afinal de contas, em um dos caminhões que ocorreu a explosão, estava carregado com cerca de 20 mil litros de óleo diesel. Mas, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, foi possível detectar logo de cara algumas irregularidades. A começar pelo local, que, segundo ele, era uma garagem e não deveria funcionar um depósito com misturas inflamáveis perigosas. Para todos os efeitos, aquilo ali era uma garagem, não era um depósito, não era para funcionar um depósito com a grande quantidade de combustíveis ali existentes, de gás, de LP e principalmente os demais botijões que nós encontramos, de acetileno, oxigênio e etc. E o comandante aproveita para fazer uma denúncia e um alerta sobre a comercialização ilegal do gás clandestino e também sobre outras manipulações de produtos inflamáveis. E alertando a população, aproveitando os meios de comunicação aqui, para denunciar aqueles que comercializam esse tipo de produto, principalmente em locais habitacionais, ou seja, em área residencial. Então a gente pede, apela para a população, aquele que revende gás clandestino, aquele que manipula esse tipo de produto, os efeitos são esses. Poderia ser bem pior caso o caminhão-tanque viesse a explodir, porque havia as informações que nós obtivemos é que tinha um caminhão-tanque totalmente carregado. Então uma explosão envolvendo um caminhão daquele, com toda certeza os outros 3 iam explodir, apesar de não estarem devidamente carregados, mas só o fato de ter gás é um perigo em potencial. Então a gente alerta a população, aqueles que têm um vizinho ou conhecido que comercializa esse tipo de produto, que denuncie que ele está trabalhando de forma irregular, que pode trazer consequências para ele e para os vizinhos. Ainda segundo o comandante, o trabalho conjunto dos bombeiros com a guarnição de combate a incêndio do aeroporto foi essencial para que ocorresse o controle do fogo. Estaríamos tendo um problema maior para controlar esse fogo e principalmente para evitar novas explosões. Então foi feito um trabalho lá com apoio das nossas viaturas do aeroporto e mais os caminhões-pipas que foram cedidos pela prefeitura e por um particular. O incêndio aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, aqui nesse depósito localizado no bairro da Liberdade. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, uma perícia está sendo realizada para descobrir qual o motivo pelo qual o incêndio aconteceu.
Ainda segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, o resultado da perícia sai de 15 a 20 dias. O trabalho pericial demora em média de 15 a 20 dias. Então é um trabalho minucioso que requer uma série de testes para tentar descobrir as causas reais do sinistro. Logo depois do resultado da perícia, o comandante fala que a Polícia Civil deverá realizar procedimento administrativo para punir os responsáveis pelo ocorrido, que por pouco não causou uma tragédia maior, deixando vítimas fatais. Haja vista que a Polícia Civil já foi acionada também e deve estar fazendo seus procedimentos administrativos no sentido de direcionar o responsável. Ontem na Câmara, um assunto chamou a atenção, que foi a questão da taxa de iluminação pública altíssima na nossa cidade. E o vereador Peninha, levou essa preocupação, apresentou um projeto para rever esses valores cobrados na taxa de iluminação. O vereador Peninha voltou ao plenário da Câmara para destacar a importância do projeto apresentado, visando uma revisão na cobrança da iluminação pública em Itaituba. O vereador destacou que o itaitubense paga um valor altíssimo na conta de luz, elevado em função do valor da taxa de iluminação pública ser caríssima e o retorno muito pouco para a população. No seu projeto apresentado, Peninha destacou 3 percentuais para a cobrança. Nossa proposta é que haja apenas 3 percentuais para ser cobrado do consumidor de taxa de iluminação pública. O primeiro, 6% do residencial, 8% do comercial e 10% do industrial. Porque do jeito que hoje está sendo cobrado é uma disparidade. Tem gente pagando hoje 44% de taxa de iluminação pública. E nós chegamos a uma conclusão, ao rever talão de energia de Itaituba e Santarém, de que Itaituba é o lugar que paga a maior taxa de iluminação pública do país. Certo? A taxa de iluminação pública não pode se tornar um meio de arrecadação para o município. A arrecadação da taxa de iluminação pública é para manutenção. Tem município brasileiro que não tem essa taxa, porque a Constituição faculta, os municípios querem cobrar, mas é para manutenção. Vou dar um exemplo. No mês de novembro, o município foi arrecadar de taxa de iluminação pública no município de Itaituba, em novembro de 2015, R$664 mil. Deste montante, foram descontados 187 mil para pagar a iluminação pública de todo o município de Itaituba, certo? E mais 32 mil da administração da CELPA por esse dinheiro. E ainda foi passar para o município 424 mil. Então é muito dinheiro para o município fazer a manutenção, que não faz. Sabemos disso, que hoje a cidade vive às escuras. Então o município não pode tornar a taxa de iluminação pública um meio de sobrevivência. A taxa de iluminação pública é para a manutenção da iluminação pública. E não há necessidade de taxas absurdas. Com o aumento do valor do quilowatt nos últimos anos, isso disparou no talão de energia do consumidor a taxa de iluminação pública. E nós queremos corrigir essa disparidade, fazendo apenas 3 percentuais para ser cobrado no talão de energia. Esperamos que a prefeita tenha esse consenso, essa sensibilidade, os vereadores, para que a gente possa votar e, assim, corrigirmos essa disparidade no preço da taxa de energia elétrica Itaituba. Olha, já tivemos audiência aqui, a audiência que discutiu o projeto de privatização da BR-163 e Transamazônica, já que vem até o porto de Miritituba. Aliás, que esse é o tema do comentário de hoje de Wellington Lima. Enquanto parlamentares mato-grossenses já discutem as prioridades que devem ser observadas pela empresa vencedora da licitação da BR-163, como a duplicação de alguns trechos da rodovia e a construção de viadutos, passarelas e ciclovias para minimizar o impacto de trânsito de carreta nos perímetros urbanos, o ministro dos Portos, Helder Barbalho, quer fazer bondade política com o dinheiro alheio. Helder está propondo ao seu colega do Ministério dos Transportes incluir nesse processo de concessão o trecho da BR que vai de Campo Verde até Santarém. A intervenção do ministro Helder Barbalho atende à chiadeira do pessoal de Santarém, que não se conforma com a privatização da BR-163 somente até o porto de Miritituba. Ocorre que essa é uma questão puramente comercial e independe da vontade do governo, pois o trecho da rodovia que vai passar a ser administrado pela iniciativa privada terá um movimento de veículos infinitamente maior que o trecho que está ficando de fora da licitação. Outro detalhe que faz muita diferença nesse negócio é que com a privatização até o porto de Miritituba,
o investimento inicial a ser feito pela empresa que ganhar a licitação será bem menor e o retorno desse investimento virá mais rápido. Mas, independente das lógicas de mercado, é legítimo e natural a reação dos políticos santarenos. O que me causa surpresa é ver os nossos políticos engrossando esse coro em favor de Santarém. E falo isso sem nenhum sentimento de revanchismo. Mas nesse momento é bom lembrar que muitas das dificuldades que afligem a população de Itaituba para serem resolvidas depende da boa vontade de autoridades santarenas. E a solidariedade com os nossos problemas não tem tido a mesma recíproca. Quanto ao ministro Helder Barbalho, ele também poderia usar a influência do cargo para agilizar, por exemplo, a ampliação do aeroporto municipal de Itaituba, que volta e meia é fechado pela ANAC por questões de segurança. Ou ainda, a construção do campus da UFOPA, pois são obras que têm orçamento público e também são de extrema importância para o desenvolvimento regional. Eu vou fazer um pequeno intervalo, vou voltar falando do início dos trabalhos na Estrada do Bis, já, após o intervalo. Olha, o Desperta vai começar, o evento está sendo muito bem preparado e nós vamos acompanhar aqui como é que está realmente os preparativos para esse grande evento que será realizado pela Igreja de Deus. Sopra em mim, ar de Deus, sopra em mim. Os preparativos para o Desperta 2016 já estão na fase final. O Centro de Convenções Pastor Edgar Henke já está pronto para receber o público na 3ª edição do Congresso. Estamos muito felizes e muito assim já impactados pela presença de Deus com o Desperta 2016. Já está sendo uma bênção, esse Desperta, e nós estamos assim, como vocês podem ver, nos preparando para esse grande evento, mais um evento aí que a cidade de Itaituba vai ter nesse ano de 2016. O congresso iniciará neste sábado, dia 6, e contará com a banda Estágio 3, o produtor musical, cantor e pastor Clênio Fernandes. Graça e paz, povo de Itaituba. Eu sou o pastor Clênio Fernandes e vou estar com vocês no Desperta, nos dias 6 e 7 de fevereiro. Te espero lá. E o conferencista, também cantor Rafael Bittencourt. Pessoal, eu sou Rafael Bittencourt e vou estar no Desperta 2016, você não pode perder por nada. Te vejo lá, Itaituba vai tremer, não perde. Deus é contigo, valeu, tchau, tchau. O congresso começa, na verdade, nesta sexta-feira, em uma grande carreata, convidando a cidade a despertar para o amor verdadeiro. Nós convidamos todos a participar conosco. A partir das 4 horas da tarde, nós já vamos estar concentrando aqui na Praça do Cidadão para 5 horas em ponto nós estarmos saindo. Então eu convido você a vir com sua bicicleta, sua moto, seu carro, para estar junto conosco aqui fazendo essa grande carreata para que nós possamos realmente divulgar o nome do Senhor Jesus. Ressuscita os nossos olhos da morte pra vida, principalmente desperta a mim. Desperta, Itaituba! Desperta! Mas olha, os retiros espirituais, os encontros espirituais das igrejas começam já no final de semana. O Desperta começa no sábado, tá? O Renovai também no sábado. Amanhã a gente vai falar do Renovai. Aliás, que hoje à noite, na Igreja Matriz de Santana, tem uma noite de louvor e adoração. Vai estar lá a banda magnífica hoje à noite lá. Você sabe, toda quinta-feira já é tradição, 7h30 da noite, na Catedral de Santana, tá? Mas olha, os moradores da Estrada do Bis já vinham reclamando, Por que parou? Começou o asfaltamento aí, só em frente aí das obras do Hospital Regional, tudo parado. Por que será? Agora pela manhã, os trabalhos recomeçaram na Estrada do Bis. O serviço de pavimentação da Estrada do Bis está sendo feito em pequenas etapas e deve ser assim até o final da obra. A ordem de serviço para a empreiteira Trienge Consultoria e Construção Limitada foi dada no dia 8 de janeiro, mas somente no dia 21 foi que a construtora Vioert, que subempreitou o serviço de pavimentação da estrada, começou o trabalho de recapeamento do trecho, que vai da rotatória até o Ibama. Mas esse serviço foi logo paralisado por falta de asfalto. Agora o encarregado da empreiteira Vioert anunciou que nesta quinta-feira a operação tapa-buracos será retomada, mas isso vai depender do tempo. E como as chuvas já começaram, tudo indica que o prazo de 3 meses previsto no contrato para a conclusão da obra não será cumprido.
Mas quanto maior for o atraso, maior também será o trabalho da empreiteira, pois bastou apenas uma chuva mais intensa e o aterro nesse trecho da estrada próximo ao Clube Caçador já ameaça desmoronar e interditar a via. Isso aqui é resultado apenas das primeiras chuvas que já provocaram toda essa devastação. Não é difícil imaginar o que vem pela frente, já que estamos apenas no início do inverno. Mas olha, vítima de assalto faz apelo para encontrar sua moto roubada na noite de ontem. Muito bem, Fileiro Colares, mais uma vítima dos assaltos que aconteceram ontem na quarta-feira, né, e que vem acontecendo nos últimos dias aqui. Dessa vez foi Edenildo Gomes Maia, né, a vítima aqui de uma moto Bros, né, que foi levada aí. Como foi que aconteceu, Edenildo? Fui lá no quilômetro 5, eu não estou podendo andar de moto, aí minha cunhada foi comprar um negócio lá de frente àquela escola Maria Mendonça de Oliveira, naquele comércio lá. Aí ela parou a moto e deixou a chave no contato, só que os elementos já vinham seguindo ela, né? Na hora que ela parou, que desceu, eles já tomaram a moto e foram embora. Levaram a moto. Você acha que foi para praticar roubo na cidade? Aí eu não sei, né? Se alguém tiver alguma informação, como é que faz para entrar em contato com você? Tá, o meu telefone é 992 39 9855. Aí tem uma recompensa aí, eu dou R$1.000 para quem tiver alguma informação aí. A placa da moto? A placa é QDI 0218. É uma Bros 160 2015. Preta. É a lateral prata. Hora de quê? Hora de ir embora. Agora não tem jeito. Vou embora, prometendo voltar amanhã. Tchau. Até amanhã. Que já tem o seu jeito próprio de trabalhar. Essas famílias já se encontram no local há muitos anos, então fica difícil para agora implantar um modelo de projeto que a gente não tem conhecimento, mas segundo o INCRA não tem jeito de ser projeto de assentamento, tem que ser PDS. A Amazônia mudou alguma coisa para a Amazônia? Sim, mudou nesse sentido, de ser PDS e não mais projeto de assentamento como a gente criou aqui em outras épocas no município de Itaituba, PA, que é o projeto de assentamento, que é a modalidade que no entorno do parque, que vai ser criado 5 PDS, que a nossa pauta de reivindicação era que fosse criada projeto de assentamento e não PDS da forma que o INCRA quer fazer. Vamos fazer um pequeno intervalo, eu vou voltar já falando da onda de assaltos ontem na cidade, ontem à noite muita gente assaltada, tá? Vamos falar também da audiência pública realizada em Santarém, que discutiu o projeto hidrelétrico de São Luís do Tapajós. Já. Mas olha, a audiência pública realizada em Santarém, que destacou o projeto hidrelétrico de São Luís do Tapajós, reuniu muita gente, muitas autoridades ligadas ao meio ambiente e foi coordenado pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal coordenou em Santarém uma audiência pública onde o projeto hidrelétrico da Bacia do Tapajós foi amplamente discutido por todos, principalmente atores que estão no entorno do projeto hidrelétrico de São Luís do Tapajós, como indígenas, ribeirinhos e populações tradicionais. O Ministério Público Federal está começando uma discussão bem ampla, porque o projeto de São Luís do Tapajós já tem previsão de licitação para o segundo semestre deste ano. As discussões em Santarém, mais precisamente na sede da Associação Comercial, foram acaloradas e muito discutidas no que se refere aos prejuízos ambientais para as populações. O ambientalista Antônio Santana destacou a participação de grandes autoridades na audiência. Tivesse pelo menos uma gama de conhecimentos a respeito dos palestrantes e dos objetivos maiores que a audiência vinha trazer, né? Todos os palestrantes de renome, o professor Célio Bergman, inclusive esteve aqui em 2014 em São Luís Tapajós. Tivemos também o Felipe, aí ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Tivemos a doutora Thaís, que é procuradora federal em Altamira, estava também envolvida no Belo Monte. O doutor Luiz Camões, que é o procurador federal do Ministério Público em Santarém, e demais personalidades que têm muito conhecimento nessa área, né? Então, começou por volta das 3 da tarde
houve um atraso, mas foi até 9h30 da noite, sem intervalos. E durante todo esse tempo foi a discussão, foi os debates, o momento também para que toda a população que estava lá presente, manifestantes, pudesse também usar a voz. Enfim, foi assim bem consolidado aquilo que foi proposto. Mas olha, assaltos ontem na cidade, muitos assaltos, muitas pessoas foram para a seccional para fazer reconhecimento dos elementos, né? Mas um que verdadeiramente participou do assalto foi trancafiado pela polícia. Assaltantes movimentam a noite de quarta-feira e deixam medo na população itaitubense, pois a cada momento era uma vítima diferente, mas com a mesma queixa. Num dos assaltos, o assaltante abordou uma criança de 8 anos e pediu o celular, mas a criança resistiu ao assalto e não entregou. O assaltante chegou a colocar a arma na cabeça da criança e tomou o aparelho. Essa outra vítima não quis se identificar e disse que o criminoso levou uma importância de R$1.000 em dinheiro. A vítima tinha acabado de sair do banco e suspeita de ter sido seguida. Conforme informações do sargento Araújo, foram dezenas de assaltos até aquele momento e alertou a sociedade itaitubense para não teclar na frente de suas casas no período da noite, para a própria segurança. Jardim das Araras, quilômetro 5. Residencial Vilã de Freire, foram vários assaltos. Residencial Vive Itaituba também, você estava Vive ouvindo de lá, né? também, Vive Itaituba também. Estão invadindo o caso, inclusive, né? Com certeza, agora há pouco ali próximo, ao lado do quartel do CPR, ao lado. O elemento rendeu a vítima que estava na porta, que facilita também, fica teclando com o celular na porta de casa, renderam ela, entraram na residência e tomaram 5 celulares, inclusive das crianças que estavam sentadas no sofá. Esse carnavalesco foi uma das vítimas e conta como aconteceu o fato. Graças a Deus eu tô bem, o cara disparou uma arma de fogo, deu um tiro, mas não pegou em mim. Graças a Deus eu entreguei o celular, né? Porque eu acho que bem materiais a gente consegue, né? Mas a vida da gente a gente não consegue, né? Mas graças ao meu bom Deus, que eu agradeço de coração, assim, de joelho, que não pegou o tiro em mim, mas ele disparou mesmo o tiro. Foi quando ele chegou, né, e falou assim, passa o celular. Eu pensei que estavam brincando, né? Aí eu até levei na esportiva, aí eles de novo falaram, passa o celular, e eu saí andando. Quando eu saí andando, o que estava na garupa saiu da moto e puxou a arma. E foi na hora que eu corri, joguei o celular no chão e ele disparou o tiro. Gal diz ainda que chegaram a postar nas redes sociais que ele teria sido alvejado pelos criminosos, mas desmente a informação. Fui agora no hospital municipal, cheguei lá, realmente o cara me falou lá, o porteiro, que foi muita gente lá preocupado, mas graças ao meu bom Deus que eu estou aqui em vida, graças a Deus. Conforme as informações do comandante de policiamento do Grupo Tático Operacional da noite de quarta-feira, Sargento Sérgio, os policiais entraram em perseguição com os assaltantes, que abandonaram a moto e empreenderam fuga a pé, o que dificultou a captura dos 2 criminosos, pelo fato de terem se dirigido a um local de difícil acesso. Mas os militares do GTO conseguiram capturar este homem, que confessou os assaltos. Agora há pouco aqui, o Natanael Monteiro da Conceição foi preso pelo grupamento tático, né, comando do Sargento Sérgio aqui. Aqui, a poder dessa moto, né, conduzindo essa moto aqui, YBR, de placa JUN 5106, né, que estava em poder dele. Que detalhe, ele fez ligação direta para a moto, né, poder funcionar aí. Vamos aqui, caçula, com o Natanael. Natanael, me diz uma coisa, está acostumado a praticar esse tipo de assalto aí? Por que tu não quer falar? Você confirma que foi você que assaltou? De quem é essa arma que estava em seu poder? Foi você que fabricou? Segundo informações da polícia, está trabalhando para capturar o comparsa de Natanael, de prenome Luciano, que teria sido um dos principais responsáveis pela onda de assaltos na cidade nos últimos dias. O PROCON está começando a agir, né, em defesa realmente do consumidor, que tem reclamado muito do atendimento na CELPA, né, e também do Bradesco. E foram aplicadas 2 multas administrativas contra a CELPA e Bradesco. As multas foram aplicadas com base em denúncias feitas por usuários da rede CELPA e do Banco Bradesco no final do ano passado. A multa do Bradesco se deu em razão de uma consumidora grávida ter esperado mais de 4 horas por atendimento. Ao reclamar, a mulher foi destratada pelos funcionários do banco. Em sua defesa, o banco confirmou o atraso. Pelo desrespeito, que infringe a Lei Municipal de número 2303/2012,
O PROCON aplicou uma multa administrativa no valor de R$50 mil. Já a multa da Rede Celpa foi aplicada pela reclamação de 21 consumidores itaitubenses. Reclamações que tratavam da cobrança de valores excessivos com consumos não registrados por parte da empresa, que acabaram penalizando os consumidores. A Celpa terá que pagar a multa no valor de R$215 mil. Dentro do órgão, nós temos procedimentos a serem cumpridos. O consumidor faz uma denúncia, a gente notifica o fornecedor da denúncia do consumidor, recebe uma versão dos fatos narrados pelo fornecedor. Se o fornecedor não resolver o problema de antemão, marcamos uma audiência. Depois dessa audiência, se não se for resolvido, o órgão faz uma manifestação da decisão. Se a decisão for fundamentada, ou seja, se o consumidor tiver razão, o fornecedor pode atender ou não aquela demanda. Se ele não atender a demanda, como foram esses casos, o órgão pode se manifestar através do seu poder de correção. Qual é o seu poder? Através de multas administrativas. Essas multas são aplicadas com base na dosimetria dos valores e esses valores podem ser revertidos para o Fundo Municipal de Assistência do Consumidor. Agora, como você disse, essas denúncias elas devem ser fundamentadas. O consumidor ele deve saber que hoje em dia ele precisa de provas contundentes para realmente protocolar essa denúncia. Exatamente. Ele precisa se identificar. O que nós precisamos são de denúncias. Nós precisamos que o consumidor venha. Nosso órgão não demora o atendimento, é 15, 20, depende, 10 minutos no máximo. Ele precisa se identificar, dar o seu nome, seu CPF, dizer o que aconteceu. Se ele tiver provas, melhor. Se não tiver, as suas palavras também são muito importantes. Né, a sua alegação. Então, o que nós precisamos é que nós recebemos diversas denúncias, mas denúncias que não se comprovam ou que não têm natureza, as pessoas não se identificam. Então, nós precisamos que essas situações, como essas que aconteceram, sejam narradas para o órgão e nós nos manifestaremos diante de cada situação, com certeza, para que a gente busque a satisfação dos consumidores. A gente só consegue uma efetividade com essas denúncias. E a gente só consegue uma efetividade maior ainda quando há essa aplicação de multas, porque os fornecedores tentam não serem multados novamente e mudam sua conduta. Os fornecedores podem recorrer da decisão? Essas decisões são recorríveis, né? Eles têm prazo a partir da notificação de 10 dias para recorrer ao Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, que depois, através de um parecer da Procuradoria, vai se manifestar diante dessas situações e também podem recorrer judicialmente dessas multas. Daquele incêndio ocorrido lá próximo da cadeia pública, né? Até porque houve um trabalho, né? Dos peritos, né? E a gente vai falar agora com relação a esse trabalho realizado pela perícia no local do incêndio. Ação pública no município de Itaituba, em novembro de 2015, R$664 mil. Deste montante foram descontados 187 mil para pagar a iluminação pública de todo o município de Itaituba, certo? E mais 32 mil da administração da Celpa por esse dinheiro. E ainda foi passar para o município 424 mil. Então é muito dinheiro para o município fazer a manutenção, que não faz. Sabemos disso, que hoje a cidade vive às escuras. Então o município não pode tornar a taxa de iluminação pública um meio de sobrevivência. A taxa de iluminação pública é para a manutenção da iluminação pública. E não há necessidade de taxas absurdas. Com o aumento do valor do quilowatt nos últimos anos, isso disparou no talão de energia do consumidor a taxa de iluminação pública. E nós queremos corrigir essa disparidade, fazendo apenas 3 percentuais para ser cobrado no talão de energia. Esperamos que a prefeita tenha esse consenso, essa sensibilidade, os vereadores, para que a gente possa votar e, assim, corrigirmos essa disparidade no preço da taxa de energia elétrica Itaituba. Olha, já tivemos audiência aqui, né? A audiência que discutiu o projeto de privatização da BR-163 e Transamazônica, já que vem até o porto de Iverituba. Aliás, que esse é o tema do comentário de hoje de Wellington Lima. Enquanto parlamentares mato-grossenses já discutem as prioridades que devem ser observadas pela empresa vencedora da licitação da BR-163, como a duplicação de alguns trechos da rodovia e a construção de viadutos, passarelas e ciclovias para minimizar o impacto de trânsito de carreta nos perímetros urbanos, o ministro dos Portos, Helder Barbalho, quer fazer bondade política com o dinheiro alheio.
Helder está propondo ao seu colega do Ministério dos Transportes incluir nesse processo de concessão o trecho da BR que vai de Campo Verde até Santarém. A intervenção do ministro Helder Barbalho atende à chiadeira do pessoal de Santarém, que não se conforma com a privatização da BR-163 somente até o porto de Miritituba. Ocorre que essa é uma questão puramente comercial e independe da vontade do governo, pois o trecho da rodovia que vai passar a ser administrado pela iniciativa privada terá um movimento de veículos infinitamente maior que o trecho que está ficando de fora da licitação. Outro detalhe que faz muita diferença nesse negócio é que com a privatização até o porto de Miritituba, o investimento inicial a ser feito pela empresa que ganhar a licitação será bem menor e o retorno desse investimento virá mais rápido. Mas independente das lógicas de mercado, é legítimo e natural a reação dos políticos santarenos. O que me causa surpresa é ver os nossos políticos engrossando esse coro em favor de Santarém. E falo isso sem nenhum sentimento de revanchismo. Mas nesse momento é bom lembrar que muitas das dificuldades que afligem a população de Itaituba para serem resolvidas depende da boa vontade de autoridades santarenas. E a solidariedade com os nossos problemas não tem tido a mesma recíproca. Quanto ao ministro Helder Barbalho, ele também poderia usar a influência do cargo para agilizar, por exemplo, a ampliação do aeroporto municipal de Itaituba, que volta e meia é fechado pela ANAC por questões de segurança. Ou ainda, a construção do campus da UFOPA, pois são obras que têm orçamento público e também são de extrema importância para o desenvolvimento regional. Eu vou fazer um pequeno intervalo, vou voltar falando do início dos trabalhos na Estrada do Bis, já, após o intervalo. Olha, o Desperta vai começar, o evento está sendo muito bem preparado e nós vamos acompanhar aqui como é que está realmente os preparativos para esse grande evento que será realizado pela Igreja de Deus. Sopra em mim, ar de Deus, sopra em mim. Os preparativos para o Desperta 2016 já estão na fase final. O Centro de Convenções Pastor Edgar Henke já está pronto para receber o público na terceira edição do Congresso. Estamos muito felizes e muito, assim, já impactados pela presença de Deus com o Desperta 2016. Já está sendo uma bênção, esse Desperta, e nós estamos, assim, como vocês podem ver, nos preparando para esse grande evento, mais um evento aí que a cidade de Itaituba vai ter nesse ano de 2016. O Congresso iniciará neste sábado, dia 6, e contará com a banda Estágio 3, o produtor musical, cantor e pastor Clênio Fernandes. Graça e paz, povo de Itaituba. Eu sou o pastor Clênio Fernandes e vou estar com vocês no Desperta, nos dias 6 e 7 de fevereiro. Te espero lá. E o conferencista, também cantor Rafael Bittencourt. Pessoal, eu sou Rafael Bittencourt e vou estar no Desperta 2016, você não pode perder por nada. Te vejo lá, Itaituba vai tremer, não perde. Deus é contigo, valeu, tchau, tchau. O congresso começa, na verdade, nesta sexta-feira, em uma grande carreata, convidando a cidade a despertar para O susto foi grande. O incêndio pegou todos de surpresa. Até quem mora em outros bairros sentiram o impacto da explosão. Parecia ser uma madrugada como as outras, quando, de repente, tudo mudou por aqui. Pela noite, a visão não estava tão nítida, mas no outro dia foi possível ver bem os estragos que o fogo deixou por aqui. O Corpo de Bombeiros teve que trabalhar rápido para conter as chamas que se alastravam. Afinal de contas, em um dos caminhões que ocorreu a explosão, estava carregado com cerca de 20 mil litros de óleo diesel. Mas, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, foi possível detectar logo de cara algumas irregularidades. A começar pelo local, que, segundo ele, era uma garagem e não deveria funcionar um depósito com misturas inflamáveis perigosas. Para todos os efeitos, aquilo ali era uma garagem, não era um depósito, não era para funcionar um depósito, com uma grande quantidade de combustíveis ali existentes, de gás, de LP e principalmente os demais botijões que nós encontramos, de acetileno, oxigênio e etc.
E o comandante aproveita para fazer uma denúncia e um alerta sobre a comercialização ilegal do gás clandestino e também sobre outras manipulações de produtos inflamáveis. E alertando a população, aproveitando os meios de comunicação aqui, para denunciar aqueles que comercializam esse tipo de produto, principalmente em locais habitacionais, ou seja, em área residencial. Então a gente pede, apela para a população, aquele que revende gás clandestino, aquele que manipula esse tipo de produto, os efeitos são esses. Poderia ser bem pior caso o caminhão-tanque viesse a explodir, porque havia as informações que nós obtivemos é que tinha um caminhão-tanque totalmente carregado. Então uma explosão envolvendo um caminhão daquele, com toda certeza os outros 3 iam explodir, apesar de não estarem devidamente carregados, mas só o fato de ter gás é um perigo em potencial. Então a gente alerta a população, aqueles que têm um vizinho ou conhecido que comercializa esse tipo de produto, que denuncie que ele está trabalhando de forma irregular, que pode trazer consequências para ele e para os vizinhos. Ainda segundo o comandante, o trabalho conjunto dos bombeiros com a guarnição de combate a incêndio do aeroporto foi essencial para que ocorresse o controle do fogo. Estaríamos tendo um problema maior para controlar esse fogo e principalmente para evitar novas explosões. Então foi feito um trabalho lá com apoio das nossas viaturas do aeroporto e mais os caminhões-pipas que foram cedidos pela prefeitura e por um particular. O incêndio aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, aqui nesse depósito localizado no bairro da Liberdade. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, uma perícia está sendo realizada para descobrir qual o motivo pelo qual o incêndio aconteceu. Ainda segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, o resultado da perícia sai de 15 a 20 dias. O trabalho pericial demora em média de 15 a 20 dias. Então é um trabalho minucioso, que requer uma série de testes para tentar descobrir as causas reais do sinistro. Logo depois do resultado da perícia, o comandante fala que a Polícia Civil deverá realizar procedimento administrativo para punir os responsáveis pelo ocorrido, que por pouco não causou uma tragédia maior, deixando vítimas fatais. Haja visto que a Polícia Civil já foi acionada também e deve estar fazendo seus procedimentos administrativos no sentido de direcionar o responsável. Ontem na Câmara, um assunto chamou a atenção, que foi a questão da taxa de iluminação pública altíssima na nossa cidade. E o vereador Peninha, levou essa preocupação, apresentou um projeto para rever esses valores cobrados na taxa de iluminação. O vereador Peninha voltou ao plenário da Câmara para destacar a importância do projeto apresentado, visando uma revisão na cobrança da iluminação pública em Itaituba. O vereador destacou que o itaitubense paga um valor altíssimo na conta de luz, elevado em função do valor da taxa de iluminação pública ser caríssima e o retorno muito pouco para a população. No seu projeto apresentado, Peninha destacou 3 percentuais para a cobrança. Nossa proposta é que haja apenas 3 percentuais para ser cobrado do consumidor de taxa de iluminação pública. O primeiro, 6% do residencial, 8% do comercial e 10% do industrial. Porque do jeito que hoje está sendo cobrado é uma disparidade. Tem gente pagando hoje 44% de taxa de iluminação pública. E nós chegamos a uma conclusão, ao rever talão de energia de Itaituba e Santarém, de que Itaituba é o lugar que paga a maior taxa de iluminação pública do país. Certo? A taxa de iluminação pública não pode se tornar um meio de arrecadação para o município. A arrecadação da taxa de iluminação pública é para manutenção. Tem município brasileiro que não tem essa taxa, porque a Constituição faculta, os municípios querem cobrar, mas é para manutenção. Vou dar um exemplo. No mês de novembro, o município foi arrecadar de taxa de iluminação. Conferindo que será destaque hoje aqui no Foca comigo. E você vai estar comigo também. Olha, vamos conferir lá. Onda de assaltos ontem à noite na cidade mobilizou a polícia, mas apenas um elemento foi trancafiado pela polícia. INCRA muda a programação de PA. Em vez de PA, agora serão PDS nas áreas no entorno do Parque Nacional da Amazônia. Ministério Público Federal deve coordenar uma audiência pública em Itaituba para discutir o projeto hidrelétrico de São Luís do Tapajós. Celpa e Bradesco foram multados administrativamente pelo PROCON.
E olha, homem foi preso acusado de incendiário lá no garimpo do Crepuricínio. Tudo isso e muito mais comigo aqui agora, após o intervalo. Eu volto, ela vai cair rapidola, hein? Mas olha, o prédio da Delegacia da Mulher já está pronto, mas ainda faltam equipamentos para deixar a delegacia com toda a infraestrutura necessária para atender a comunidade. Isso atrasou um pouco a programação de reabertura dos trabalhos na DEAN. O prédio da delegacia especializada no atendimento à mulher estava em estado precário. Viu-se a necessidade de fechar o local para que passasse por reforma, para melhor atender a população e, claro, dar mais comodidade aos profissionais que ali trabalhavam. A delegacia especializada no atendimento à mulher passou por obras de reforma e ampliação. As obras foram entregues no mês de novembro. E nesse mês de fevereiro, os atendimentos já deveriam ter sido iniciados. Mas segundo o superintendente regional do Tapajós, os atendimentos ainda não iniciaram por causa de alguns transtornos na entrega da mobília da delegacia. A reforma foi concluída, já chegou a viatura nova, agora estamos aguardando os móveis que estão vindo de Belém no caminhão, né? Houve vários transtornos aí na rodovia, como quebra de ponte, que tem atrasado a chegada desse material, juntamente com os técnicos para instalar os equipamentos de informática. Mas eu acredito que agora nesse mês de fevereiro, né, esse material vai chegar, vai ser feito o reaparelhamento, e acho que agora, mês de março, é feita a reinauguração. A obra foi um investimento de 653 mil do governo estadual. A ideia com esta reforma foi garantir um atendimento integrado e mais humanizado. Nesse novo espaço terá o corpo policial e um espaço de acolhimento com serviço social. A delegacia foi toda reestruturada para oferecer atendimento emocional e psicológico. O prédio passou por um processo de reativação, mas não deixou de funcionar. O atendimento está sendo feito dentro da 19ª seccional. O novo espaço especializado oferecerá vários benefícios não só às mulheres, mas a toda a população. As novas instalações trarão uma melhoria considerável, não só no registro de ocorrências. A população acolhe a DEAN porque percebe nela um espaço onde as mulheres serão atendidas em momentos difíceis. As pretensões são de realizar trabalhos preventivos com campanhas que serão implantadas. Facilitar muito um local mais discreto, onde as mulheres vão ser atendidas por vários profissionais, delegada e assistente social, e vai ter um atendimento especializado num ambiente mais discreto, em instalações amplas, né, confortáveis, para atender essa clientela especializada. Mas olha essa polêmica demarcação do parque, hein? São 12 comunidades que estão no entorno do parque. O INCRA deveria implantar um projeto de assentamento lá na área, nas 12 comunidades, só que agora o governo mudou, né, toda a programação. Em vez de PA, serão PDS, são projetos de desenvolvimento sustentáveis, mas os colonos lá não estão aceitando. No Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a preocupação da presidente é com relação às comunidades que estão no entorno do Parque Nacional da Amazônia. Os produtores rurais esperam pela demarcação do parque e pela implantação do projeto de assentamento. Só que a nova determinação, segundo o INCRA, é criar apenas PDS e não mais projetos de assentamentos. Na área de abrangência das 12 comunidades, serão criados 5 programas de desenvolvimento sustentável. E a presidente do STTR afirmou que, nesse modelo, as comunidades não querem aceitar. Em todas as reuniões que a gente tem, inclusive as manifestações, a gente manifestou o desejo que fosse projeto de assentamento, porque para a nossa região a gente acredita que não funciona PDS. Os moradores não querem de maneira nenhuma que aconteça essa criação dos projetos de assentamento dessa forma, coletivo. Eles gostariam que acontecesse na modalidade de PA, projeto de assentamento. Até porque não é individual. Não é individual. O projeto de desenvolvimento sustentável, ele é coletivo. Então, tem toda uma problemática, né, na nossa região